Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Olá, bem-vindos a mais um vlog Auto Super aqui, programado todos os dias no canal às 6 horas da tarde. Hoje, finalmente, teremos uma aula aqui, mas antes de mais nada, estamos recebendo aqui Thiago Kifuri, Thiagão, cara, com as goletas espetaculares, representando uma marca que a gente tem muito orgulho de ter aqui na mesa, ter no peito e agora nos projetos da Auto Super. Exatamente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, você corre aqui embaixo, tem um botão para se inscrever no canal. Se inscreve no canal e se gostar do vídeo, que eu acho que você já gostou hoje, que vai ser uma parceria muito legal aqui, já dá aquele like para fortalecer, beleza, galera? Isso aí. Bom, trouxemos aqui alguns produtos da linha FT, né? Pra gente tirar algumas dúvidas. Eu vou fazer o papel do cara que não sabe nada. Eu sei tudo sobre isso aqui. Mentira, eu não sei absolutamente nada, cara. Eu sou um cara leigo, eu tenho muita dificuldade de tecnologia, mas eu sei o quão bom é. Então a gente tem aqui o Felipe, que já manja um pouco mais, e a gente tem o Thiago, representando a própria Feutec aqui, para dar umas dicas pra gente de qual que é a diferença de uma FT300, uma 450, uma 550 e uma 600. Vamos entender o que mudam entre elas e tudo mais. E, assim, de verdade, a gente sempre mira no sempre o mais top lá e tudo mais, e às vezes isso aqui atende tão bem ou até melhor. Às vezes você está gastando um dinheiro além do que você precisa, né? Exatamente. É um vídeo que a galera pediu muito pra gente já fazer aqui no canal, para explicar um pouco as diferenças, porque tem muita gente, e isso eu vou falar de antes das FTs. O cara viu o carro preparado do amigo. O que tem no seu carro? Ah, tem turbina .70, comando, não sei o quê. Ah, qual que é o motor? 1.6. Achava que era do caramba, o motor 1.6 com uma turbina, um panelão. Ele ia lá na loja de preparação, ó, tá aqui o dinheiro, quero isso. Mas que carro que é o seu? O cara pergunta. Ah, é tal carro. Daí o cara fala, olha, eu tenho um kit melhor aqui, talvez para o seu carro mais adequado, você está comprando um negócio né, maior do que você precisa. E a pessoa acaba gastando um dinheiro desnecessário naquele negócio que ela precisa. E aqui hoje a gente vai trazer bem isso, porque a gente está falando de um produto que começa de R$ 1.700 por um produto que acaba com R$ 10.000. Aí você vai falar, caramba, eu preciso de uma FT600 para o meu carro. Peraí, talvez você não precise e você não sabe disso, entendeu? A gente vai trazer um pouco disso daí. Bom, o que a gente pode falar, a gente já teve experiência com todas, o TK também, certo? Então o TK ele tá muito ligado lá na FT. Até você falou que a Feutec está fazendo um projeto de um carro de um funcionário, eles estão gravando no canal com uma FT300. Tem. Dentro do canal lá da Feutec eu faço vídeo uma vez por semana lá, mas tem uma programação intensa aí para quem gosta do mundo da performance, mundo do carro modificado, enfim. E uma das séries que eu acho super interessante, bem próximo da realidade da maioria das pessoas, da nossa, do que eu fui, muitas vezes, que é o quê? É aquele carro que você monta com um kitzinho, mas você já quer ter uma injeção programável, para quê? Para ter mais recurso, para ter mais liberdade e, consequentemente, um resultado melhor. Sem dúvida. E é por isso que a FT300 é um sucesso de venda, é a porta de entrada no mundo da performance da Feutec, que eu tenho certeza que para muitos projetos, seja carro, rua, enfim... Moto, que eu estou vendo muita gente começando aqui no Brasil. Tem muita moto equipada, isso é muito simples e você tem a liberdade na tua mão de fazer o que muitas vezes, e para quem é mais antigo, era tirar o chipzinho, mexer e tal, não ficou bom, vai... Ou até antes o chipzinho, furar o giclê. Eu achei que era o giclê ali. Você achou que ele ia falar isso? Para quem me acompanha no meu canal, sabe que eu estou penando lá com duas Weber 45 e o Anderson lá da Feutec dá risada toda vez que eu tenho que desmontar, assopra, vai, abre um pouquinho, fecha. E a mesma e aqui é na ponta do dedo. Então isso é uma maravilha. É exatamente o que o Felipe falou e eu acho que uma das coisas mais legais é vocês entenderem o teu projeto e ver qual é a ECU mais adequada. Porque o hardware disso daqui é o mesmo que isso daqui. Então, às vezes, se você não precisa... Então, às vezes, se você não precisa de mais, para que você vai gastar mais com aquilo? Sim. Se você não sabe quando vai usar. A gente pode até fazer uma analogia, só uma coisa antes. Aqui na descrição do vídeo está o link do canal do TK para você seguir ele e o link do vídeo que eu estou falando para vocês da Feutec, do canal da Feutec, também segue eles lá para você ver toda essa parte mais técnica de projeto, eles passam bastante lá. O que a gente pode fazer, vamos dividir isso aqui, ó. Sim. Aqui, vamos fazer esta divisão. Estes caras aqui, eles compartilham do mesmo software, né? E este daqui não, ele já é uma versão um pouco mais antiga. Mas todas cumprem o mesmo objetivo? Sim. Total. O que a gente pode fazer uma analogia, por exemplo? Você lembra, isso hoje já nem tem tanto aqui no Brasil, mas você lembra quando você ia comprar um carro que ele tinha a versão G, GLL, GLS, GTI, por exemplo? Dei um exemplo aqui. É isso aqui que vocês estão vendo. Então, esse daqui seria o carro mais simples.
Todos funcionam, todos rodam, todos te levam aonde você precisa, só que aqui você vai complementando e você vai colocando opcionais, e isso obviamente tem uma diferença financeira. É basicamente isso que acontece quando a gente faz aqui para ficar claro para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então você fala, o que você está falando? A FT 600 é a mesma coisa que a FT 400 e 450? Quase. Quase. Isso daqui é um carro com menos opcionais do que esse. Mas as duas vão te entregar. O que vai mudar agora, a gente vai discutir um pouquinho disso daí para vocês entenderem, né? Beleza. Exatamente. Pergunta número 1, rapidinho. FT 400 e 500 não existem mais? Não, na Tá linha bom. não. Então essa daqui é a nova linha. Tá faltando uma única aqui, que é a 550 Lite. A 550 Lite, que é exatamente essa ECU sem o display. Perfeito. Que ela é muito utilizada para quem quer um projeto, às vezes um carro custom, que ele quer manter o visual do carro Restauração. sem mostrar. Às vezes alguém que precisa da quantidade de entradas e saídas que tem numa 550, mas às vezes não quer gastar tanto. Porque você tem todo o acesso que você tem aqui pelo display, você tem pelo computador. Eu vou dar um exemplo. Há uns 6, 7 anos atrás eu tive um Gol GTI, que eu fiz uma mecânica aspirada nele. Mas eu queria a cara original no carro. Eu tinha uma 300 dentro do porta-luvas, ou seja, muito melhor do que a LE G-Tronic original, com uma capacidade de ajuste muito maior, e estava lá escondida. Sim. Seria o caso hoje, se eu vou fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, ter uma 550 Lite, mas no caso, principalmente da gente que gosta de ver, de mexer, de acompanhar, com certeza quando você tem aqui... É muito legal, isso aqui Eu falo que isso, a Fueltech ela tem um grande problema, é você ter uma. Porque depois que você ter uma, é muito difícil você conseguir pensar em montar um outro carro sem você ter uma FT dentro do carro pela quantidade de parâmetros que você tem, né? Eu sou uma pessoa, depois a gente vai gravar com o TK isso, a gente vai gravar um rolê na S3, vamos falar algumas funcionalidades que tem aí no carro, o TK vai pilotar. E o que acontece? Eu gosto de olhar para a tela e assim, eu tenho informações pequenas, mas eu monto o display da maneira que funciona para mim. Então assim, tem gente que gosta de ver pressão de turbo, a sonda e mais alguma coisinha ali, por exemplo, pressão de óleo ou de combustível. Eu não, eu tenho milhares de informações na tela, eu decoro onde estão essas informações, que meu olho bate já automático, já sabe o que está lendo. Então assim, isso aqui funciona muito bem para mim, porque hoje, quando a gente fala da S3, a gente tem tudo ligado aqui, tudo. A gente fala Haldex ligado, coisas que a galera não imagina. Fala, precisaria de uma injeção original em paralelo para funcionar. E hoje não, hoje você consegue pegar um carro desse que tem uma eletrônica grande embarcada, desligar tudo daquela eletrônica e ter isso aqui. Por quê? A original não funcionava? Funcionava. Só que a original não deixa eu mexer nos parâmetros que eu quero lá. Então, só para vocês terem ideia do carro que a gente está falando, clica aqui em cima, dá uma olhada lá, acompanha o projeto da S3, porque o próximo vídeo com o TK ele vai estar explicando isso. Legal. Mas vamos pro básico para depois a gente falar aqui. Pera, o que a gente precisa para funcionar um motor, basicamente? Combustível, faísca ar. E ar, certo? Às vezes a gente empurra um pouco mais de ar para ficar mais legal, mas beleza. Né? Vamos lá. Então, aqui eu consigo controlar o quê? Então, consigo controlar... Você tem toda a gestão de injeção, ignição, enfim, tudo que você precisa para ter um projeto, de certa forma, que a gente chama de básico, mas o básico, para muitas pessoas, é o que atende. E a gente sabe, né? É isso daqui. Perfeito. Você então, tem a liberdade... Bicos, 4 bicos. Posso fazer motor de 6 cilindros aqui também? Pode. Pode. Tá, então 4 bicos, 6 bicos, enfim, e a parte da ignição que seria a faísca para as velas. Exatamente. Tá. O que começa a ficar limitante aí é que você fala de uma injeção semi-sequencial, tá? Você não consegue ligar ela 100% sequencial, mas é o que a gente fala. O que é sequencial? Explica pra galera o que é sequencial. O que acontece? Sequencial é quando você nunca vai ter uma centelha perdida, teoricamente, né? Um pulso perdido. A semi-sequencial no motor 4 cilindros, ele está sempre 2 cilindros e estão injetando combustível sempre lá. O sequencial não, ele vai só aquele cilindro que vai ter a faísca que vai jogar o combustível naquela hora, né? Basicamente, assim, falando leigamente, isso daqui a gente vê muito, de explicar, né? Projeto de rua, a gente vê muita gente que usava na pista também antes, obviamente que aí você precisaria de um boost controller, tinha aquelas caixinhas fora e tal, mas isso daqui continua atendendo a maioria dos carros de rua, da galera, e principalmente os carros mais populares que a gente vê sendo preparados, e principalmente a galera de moto. Né? Hoje a gente tem, você comentou, eu tenho visto bastante gente. Tem muita gente assim que quer montar moto turbo, moto aspirada e tal. Cara, muitas vezes isso daqui
E assim, ó, uma coisa que a galera tá montando muito, no começo eu comecei a ver bastante gente colocando FT300. A galera tá migrando para 450 e para 550. Eu vi isso bastante 550, sabe por quê? O painel da moto é uma coisa muito limitada. Sim. A maioria das motos tem motos que não vem nem com marcador de combustível, nada, não tem nada. Assim, o cara tem o RPM, a velocidade, o odômetro e acende uma luzinha ou outra lá. E os caras estão pegando, arrancando toda essa parte da moto do painel lá e substitui por uma FT. E ele fica com uma moto, de uma moto que custa 40 mil reais, 0 quilômetro aí, tô falando de uma preparação de uma moto de 40, 50 mil reais, ele fica com o painel de uma moto que custa 80 mil, com muito menos investimento. Não, e detalhe, para moto ainda, a gente tem que pensar que isso daqui não é só o display, isso daqui é o computador. Sim. É toda a parte de inteligência e de gestão está aqui. Quando a gente vai para a moto e quando a gente entra para a parte de performance, uma das coisas que eu aprendi num vídeo que a gente gravou com o canal, com a moto recordista de motor aspirado. Ela vira 3,90 no 8º de milha. É muito rápido, é um negócio absurdo. E uma das coisas que eles são fascinados, inclusive agora as motos Top Fuel começaram a andar, primeira moto injetada Top Fuel andou com FuelTech, foi agora na semana passada que eles só usavam injeção mecânica, mas enfim, eu estava contando porque em moto o peso conta muito. É relevante. 1 quilo, 2 quilos a mais faz uma diferença gigantesca. Tanto que os pilotos de moto, é tudo jockeyzinho, desse tamanho, magrelo, tal. Então, quando eles olharam assim, e é uma pergunta que fazem muito, mas peraí, é tudo aqui? Sim, é tudo aqui. Daqui você sai. A gente vê carros de performance, quando eles, os carros de arrancada, principalmente lá nos Estados Unidos, quando eles substituem, eles chegam a tirar 15, 20 quilos de chicote. De outras a gente teve isso aqui caixinhas. No canal, a gente não chegou a pesar, mas em algum vídeo aqui no canal, não vou lembrar agora de qual projeto, a gente mostrou a quantidade de fio original que saiu do carro, depois o que colocou na FuelTech. Assim, você fica perplexo pela quantidade de coisa que sai, pela quantidade que entra, porque é muito menos, mas te dá muito mais de retorno, né? E tem uma outra coisa que você comentou que eu acho super interessante, que é quando a gente olha o painel, a gente tem uma série de visualizações que dá pra gente configurar e tal. Isso daqui, que a gente tem hoje aqui na nossa cara e concentrado e saindo um chicote, eram os carros tuning de antes, que a gente olhava aquele painel com 10 manômetros. Horário do outro lado. Brasília, Rio de Janeiro, tudo. Nova York, né? E muitas vezes eram essas informações. Pensem que os carros antigos tinham que ter um manômetro, um fio para alimentar, um fio para vir o sinal, ou uma mangueira, enfim, alguma coisa. Exato, de álcool que vazava. E hoje a gente tem, no caso, vamos pegar uma 450 ligado com um chicote aqui atrás, saindo, todas as informações concentradas na cara do Gol. Não, é espetacular. Isso Uma coisa legal que a gente pode falar que, por que aí você fala assim, bom, para o meu projeto básico, que nem, por exemplo, para a gente ir para o Lelec, vamos falar do Lelec hoje, que é o nosso carro mais barato, a gente gastou R$1.000 nesse carro, compramos esse carro com R$1.000. O que acontece? A gente pode colocar uma FT300 lá que atende hoje pela necessidade daquele projeto. Aquele projeto, a necessidade dele é só a gente ter um controle melhor da injeção, né? E tanto da injeção e da ignição e temperatura. Que isso você vai conseguir ligar aqui também. Eletroventilador. Exatamente. Você consegue ter informação de som daqui? Sim. Mas você não tem correção de sonda na FT300. Então o que acontece? A FT300 ela não vai olhar e vai falar assim, nossa, o carro tá gordo, vamos ligar a malha fechada e fazer reduzir combustível. Isso ela não vai fazer para você. Tá? Então esse, para mim, assim, posso estar falando alguma coisa errada, você me corrige se eu estiver falando, mas eu acho que o maior upgrade daqui para cá é isso. Eu acho que quando você ter a entra... correção da sonda para gente que gosta disso. Eu acho que tem várias coisas, assim. Eu acho que a correção de malha fechada, e para quem não sabe, vamos dizer, uma forma que a injeção, né, que a ECU corrige para manter dentro do teu target ali de sonda. Você quer ter né? um de sonda na lenta. O que acontece, obviamente, é que você não pode depender disso num acerto. Não, isso né? Se você olha num log do carro e você olha que ele tem muita correção, peraí, tá errado. Acerta teu mapa e não vai depender daquilo, mas é uma grande proteção pro teu carro. Isso ajuda o leigo a fazer o mapa. Por exemplo, no começo, quando eu não tinha feito ainda nenhum curso de FuelTech, eu acertava o mapa, eu refinava o mapa com a correção da sonda. Exato. Eu via quanto estava dando de correção de sonda, eu colocava lá 15% de correção, que eu acho que é o limite, não é ideal você colocar mais do que isso, já acho muito, o ideal é 10%. Mas assim, colocava 15% de correção, eu via quanto estava dando naquela faixa de correção
correção de sonda, eu ia lá no mapa, pum, mais ou menos Corrige uma- combustível. Exato. Só para Então- quem não está entendendo, a gente está falando de sonda, cara. A sonda é que vai fazer a leitura do resultado da queima de ar e combustível. Basicamente, falando de uma maneira bem simples, Bem pessoal, simples. é um nariz que tem lá no escapamento que mede a quantidade de oxigênio que está saindo. E ele vai te informar numa razão que a gente chama de lambda. Você não pode falar nada, né, velho? Não vem olhar pro meu nariz. Eu já tava imaginando as piadas Não aqui vem no olhar pro meu nariz dele. não, já. velho. Você também não pode falar Você está nada. se sentindo meio deslocado, aqui eu já entendi, mas tudo Eu já bem, tava esperando as piadas. vamos Essa continuar. cara aqui eu tô de lado aqui, né, velho? O cara tô de frente. Mas tem uma beleza. coisa assim, só pra gente matar a 300, o assunto dela é como Ela a faz gente bola de fogo, só atrasar ponto. Isso faz é também os importantíssimo. pops and bangs pra quem Exatamente. quer. Sim. R$ 1.790 hoje, né? Isso. A CCU. Se a gente olhar, era preço de Race Pro há 15 anos atrás. Sim. Olha Sim. o que a nossa economia mudou e esse Sem preço, dúvida. ou seja, ela é muito mais barata hoje em dia do que era na época. E aí, quando a gente pula para a faixa de R$3.000, a gente já entra nesse grupo, Sim. que é o que o Felipe falou aqui, que é a linha chamada Power FT. Vocês identificam bem Sim. por esse display maior. Próximo aqui, vamos falar agora da 450, que daí já entra na mais bonitinha, eu sei. Isso aí, ele é funcional, não tem que falar, é funcional e barato, funciona e barato. Só que aqui é pra galera que gosta do iPhone. Então, beleza, daqui pra frente a galera do iPhone, eu acho bonito pra caramba, eu curto, eu teria. Bora. A gente já fala de um display de LCD, É touch. animal. Então, assim, ó. A prova d'água, viu? Basicamente, o que muda aqui é o tamanho, acho que do LCD, acho que muda, né? Da Não, é a mesma, o mesmo 4.3, ainda? é a mesma coisa. 4.3. A tela é a mesma. A tela é a mesma. Coisas que a gente pode ver aqui, que o Lucas já tinha perguntado antes aqui no vídeo, elas são a prova d'água? Sim, agora elas são, tá? Então, Dá ela pra já ter vem com no uma- jet ski, por exemplo, É, dá pra você usar. Elas Aliás, são- se você tiver um jet ski turbo, chama a gente pra dar uma volta, por favor, que eu precisava muito ver isso. Só vejo nos Gostaríamos, Estados né? Unidos. Não, tem aqui, pô. Tem aqui? Tem, o Sapinho é um deles que tem. Tá terminando de fazer, acho que é um Yamaha, se não me engano. Que animal. Sapinho tem Turbo. umas coisas engraçadas escondidas, animal. né? Mas a 450 até é o ECU que eu uso, por exemplo, no meu carro, no meu aspirado. Cara, ela atende no assim, aspirado. Tá. o GLT. Sim, no Se a gente GLT. pegar, e eu vou te falar, na época, isso daqui pra mim é uma revolução. Porque na época a gente tinha a linha ali da 400 e da 500, mas a 600 era muita coisa. No GLR eu acabei indo para 600 por conta da época, eu queria ter o display, a quantidade de entrada, eu queria ter boost controller e tal, mas hoje, tranquilamente, uma Essa aqui já 450 tem por um entendi. terço do valor. Que Então, é aquilo que a gente estava falando. Hoje você compra uma FT, você comprou uma FT, vamos dizer, você comprou essa linha aqui em 2019, a gente já está em 2020. Esse cara, ele perdeu ou ele ganhou? não, ele vai ganhar. Ele só ganha. É. Porque o que acontece? Hoje a FT ela vai disponibilizando atualizações de hardware, né? De software, né? Ela vai atualizando e você vai recebendo na sua FT. Então o que acontece? Você estava falando de um caso que era a função de boost, não era? Que não tinha na FT, e daí passou a ter, ele só atualizou e passou a ter essa função lá. O que é a função de boost pra galera que não sabe, velho? O que é? É o boost por marcha, é isso? É um controle de. compressão É, de é turbo. é o sonho de qualquer entusiasta. Sim, que é o quê? exatamente. É você poder controlar a tua pressão de turbo por rotação e por marcha. Então, dentro de uma mesma marcha, você pega no meu carro, eu acho que no teu no S3 meu deve ser também tem. assim, você consegue ter uma variação, ou seja, eu consigo dar aquela matada de torque, onde dá aquela rampada da turbina, que é onde Sim, normalmente não quebra ficar câmbio. frito. Ou você vê, meu Exatamente. carro ele tem Ou 340 cavalos, eu ando no câmbio original. Espetacular. Mas o quê? O mapa é todo cuidado Pra justamente. preservar o câmbio. Passou da faixa de torque potência, põe pressão para ajudar a sustentar a curva e dar Isso aquelas curvas no Gol lindas. diferentão a gente vai usar muito, tá? Entendeu? Muito, muito. Então tem muito recurso aqui dentro. Então, a começar pelo dashboard. Né? Você tem um painel animal com todas as informações concentradas, que dá para você configurar o aviso de shift, o alarme, que nem eu uso muito, por exemplo, quando o carro está frio, eu deixo os alarmes assim, até para eu lembrar a temperatura de óleo ou de água, ela acende vermelho. Para quê? Para eu não esquecer e sair acelerando Isso é legal. com o carro frio. Sabe? legal. E esse tipo de cuidado que vocês já tiveram, o teu caso da S3, né? Sim, o carro teoricamente desligou, estava a 210 km por hora quando desligou o motor. Né? E daí você fala assim, caracas, todo mundo que viu o vídeo, até eu, naquele momento eu pensei assim, perdi o motor. Né? A galera que não souber o vídeo que a gente está falando, está aqui na descrição esse vídeo, foi o vídeo da arrancada lá do Subaru versus a S3. Esse carro ele desligou a 210 km por hora porque perdeu pressão de óleo. Porque soltou o motor com pressão, empurrou um retentor, né? Um retentor não, um tampão, né? De selo, óleo, é. um selo, desculpa, Aham. tá certo? Empurrou um selo, perdeu pressão de óleo, desligou, preservou o motor, tanto que quando o carro veio
de guincho para cá, o Portuga ligou ele na frente da oficina, depois ele falou, olha, eu vou dar uma revisada para ter certeza. Desmontou a parte de baixo e a bronzina estava zero. Então por quê? Porque desligou porque foi colocado esse alarme dentro da FT. Porque a gente quis, falou, desligue se acontecer isso. Ou você pode, cara, apite se acontecer isso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode parametrizar esse alarme de qualquer forma. Sim, você pode escolher a faixa que você quer que esse alarme ocorra. Então, por exemplo, você fala assim, o meu motor, o que acontece? Numa arrancada, ele pode chegar a 105 de temperatura. Então, o que acontece? Você pode colocar para você ter um alarme ou para desligar. Isso. Então, aí você vai escolher, porque às vezes na rua, se chegar a 105, você fala, tem alguma coisa errada, eu estou só andando com o carro. Eu não estou fazendo uso daquele carro, vamos dizer, para ele chegar a 105 graus. Aí ele vai só apitar. Aí se ele apitou com você na rua, você mesmo vai desligar. Ou você já deixa no automático, porque, chegou naquilo ali, pum, corta o motor, desliga. Inclusive o barulho é uma coisa que, quem já ouviu esse barulho, tem aquele é um barulhinho meio alto. Mas isso é o quê? Um sistema de segurança que vem da 450 até a 600. O que você vai ter de diferença daqui para frente vão ser a quantidade de funções de coisas que você consegue fazer em uma e em outra, né? Então, por exemplo, uma 400 ela vai controlar até 8 cilindros. Você vai falar, pô, Felipe, até 8 cilindros? No Brasil não tem carro mais que 8 cilindros. Eu concordo, velho. Aqui controla ar-condicionado já? Sim, tem compensação. Por que esse lance do ar-condicionado, velho? Por que esse negócio? Pô, meu carro tem ar-condicionado, velho. Um problema. Por quê? Na verdade, o que ele entra é uma compensação, porque quando o compressor aciona, você gera, vamos dizer, uma restrição no funcionamento ali, você pesa no motor. Por que a gente desliga? Fala, pô, esqueci de desligar o ar. Porque ele justamente pesa, e aí você precisa compensar a rotação. E essas compensações a gente pode fazer, por exemplo, fase fria. Você bate o arranque de manhã, está com uma temperatura mais baixa, o carro ele fica mais acelerado e ele vem tirando. Todas essas sutilezas e essa capacidade de ajuste fino é o que dá para fazer em motor, ciclo Otto. Eu tenho lá no RX-7, no rotativo, eu tenho uma 550, assim, mas é perfeito o funcionamento. E é a mesma ECU que a gente vê numa série de competições e numa série que você pode ter exatamente, atendendo perfeitamente o teu carro de rua. Aqui vocês vão usar a 450 na Saveiro. Na Saveiro. Essa polícia que está aqui. Tudo, que é linda, por sinal, para quem não conhece. Aí quando a gente fala de dashboard, tá aí, a gente está montando um carro que é para ser uma Saveiro GTI. Sim. Lucas fez questão de colocar exatamente tudo que tem num Gol GTI. Ele criou essa Saveiro GTI, né? Porque é um carro que não teve, né? Não foi fabricado pela Volkswagen. E o dashboard, que teoricamente a gente teria que comprar o painel do GTI, a gente acabou optando por não usar. É a única coisa do Gol GTI realmente que a gente não vai ter nessa Saveiro. Porque tem tanta informação boa aqui, muito melhor do que o que tinha na época no painel do Gol, que não faz sentido nenhum a gente gastar, custa, sei lá, R$1.500, R$2.000 um painel original de Gol GTI, do tipo, e você tem tudo aqui. Na verdade, você não tem tudo aqui, você tem muito mais aqui, né? A gente ainda vai ligar um sensor flex fuel lá, então a gente vai poder abastecer ela do jeito que quiser, ela vai alterar ponto. Isso é uma das funções e entrou em atualização. Por exemplo... Não tinha, né? Não tinha. Aí saiu uma atualização sem custo, como são todas as atualizações da Fiotec, você conecta ela no teu computador, baixa lá o software novo, de repente, entrou uma função nova. Tipo, baixou um aplicativo novo, que é o quê? É fazer o flex, que funciona muito, a gente só pensa no carro de rua, né? Que também ajuda, né? Você vai fazer uma viagem mais longa, eu quero abastecer com gasolina para ter uma autonomia maior, beleza. Ou não tem álcool no posto. Ou não tem álcool. Que acontece aqui no Brasil quando você vai pro sul. Entendeu? Às vezes não tem álcool, ou às vezes você fala, eu quero andar no dia a dia na gasolina, mas a hora que eu quiser por pressão mesmo, eu tenho o meu outro mapa. Isso é outra coisa, acho que são 4 mapas que dá para carregar. Dou um exemplo fácil aqui para o pessoal entender. Eu tenho um mapa, tô meio metido para falar isso, mas eu tenho um mapa, por exemplo, no GLR, que é o meu Gol, que foi lá para os Estados Unidos, eu tenho um mapa dos Estados Unidos e um mapa do Brasil. Porque muda a octanagem de combustível, certo? E o carro chegou de volta aqui, o que eu fiz? Eu entrei na tela e falei, eu não quero mapa 1, eu quero mapa 2. Perfeito. Acabou. Bati arranque, o carro funcionando. Dá para você fazer o carro em movimento. Eu tenho 2 mapas. Eu tenho o mapa que eu uso e o anti-cupim. Quando eu vou emprestar o carro para ele, eu ponho um mapa anti-cupim. A galera chamava no começo de manobrista, né? Era o mapa anti-manobrista. Você para o seu carro, você precisa deixar no vale? De 4.000. Modo Lucas. O modo Lucas de quando a gente colocava o mapa para ele que o carro não passava de 4.000. E tem senha. Carro que tem boost eletrônico, então ele colocava para zerar a pressão de turbo, né? Então ele ficava andando com o carro aspirado, né? Então, mas é uma brincadeira que dá para fazer. Então aqui, só pra gente amarrar com o pessoal. Projeto de rua, assim, 4 bicos de injeção, aquele projeto turbo, aspirado, aquele carro que não tem muito sensor, assim, que tem tudo o que precisa para funcionar, boost controller, controle de tração ativo, que é uma coisa de louco. Tem aqui também. Mas
Como é que eu pulo para 550? Quando se faz necessário? Quando você precisa ter mais entrada e mais saída. Exatamente. O É que vai isso. mudar dali para frente é isso. E aí tem uma coisa legal, que para quem tiver a 450, ou quem tiver qualquer SEO, primeiro que isso tem valor usado. Sim. Não é aquele negócio que você põe no Deprecia. carro e que depois ele perde o valor e vai embora. E aqui atrás, o que muda? O conector dela. Então ela tem uma bancada, na 550 você tem uma bancada a mais de conector. Então para quem tem uma 450, por exemplo, num carro e está fazendo o upgrade lá, vai montar mais bico, mais isso lá, ele chicote desconecta, auxiliar. ele conecta um chicote aqui e põe o chicote novo, que vem o chicote dele, e aí você faz com o que você precisa. Outra coisa importante, ele falou, por exemplo, baixei a atualização, veio uma informação nova, não sei como usá-la. Isso a é legal. Fueltech tem um suporte Isso é legal. via WhatsApp. Exatamente. Assim, tem por e-mail também, tem por telefone, mas assim, o mais legal para mim é o WhatsApp. Que, cara, você chama os caras no WhatsApp e fala assim, olha, tá acontecendo essa situação. Como que eu resolvo? Você pode me ajudar a me dar uma luz porque eu não estou encontrando? Então, assim, eu tinha um problema aqui eu tive um problema aqui que eu não conseguia encontrar onde estava no mapa. Eu olhava o log e eu falava, cara, não estou vendo onde está. Você pega o log, baixa, manda pelo WhatsApp para eles pedem uns minutinhos para analisar, para no horário do almoço, tem um pouquinho de paciência também, né, amigo? Mas assim, nenhuma empresa te dá na qualidade que a Fueltech te dá isso. É o diferencial. Um dos Do tipo, diferenciais. eles falam, ó, a gente deu uma olhada aqui, testa isso, testa aquilo, ou que nem a função nova. Cara, não sei como é que eu faço essa função para funcionar. Daí eles vão falar, olha, você tem que instalar um sensor em tal lugar, na linha de combustível, que ele vai fazer a leitura, por exemplo, blá, 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 e assim, tal, vai fazer a configuração do Flex Fuel lá, por exemplo. Essa é uma outra opção que a Fueltech te dá e funciona muito bem. Assim, eu já fui várias vezes, em vez de eu ter que ir lá pedir pro ACF, no mapa, falar, ACF, tá acontecendo isso, eu não sei o que é, dá lá. Cara, chama no suporte da Fueltech, é uma coisa linda, maravilhosa. Outra função interessante que muda daqui para frente. Posso só falar uma parte dessa do suporte, que eu acho que é importante, que por trás de todas essas ECUs tem uma comunidade gigantesca de funcionários fascinados pelo mundo da performance. Então, da mesma forma que tem a galera na pista e na rua desenvolvendo novas funções que são as próximas atualizações, tem essa galera do suporte que não são nota 10, são nota 11 mesmo e mais. Você comprou uma ECU, você tem acesso ao suporte. Sim. Não é que você vai receber uma conta depois falando, ó, a gente fez um atendimento aqui de 10 minutos. Não, eles estão lá para te ajudar ao teu carro andar mais rápido e andar da melhor forma possível. É impressionante. Exatamente. Eu estive lá, presente, eu já vi isso, é impressionante. É uma galera muito legal. Bom, e aí, a Chevy vai andar de 450. A Chevy vai andar de 450. Que a gente vai usar ali? Só uma coisa que eu ia falar aqui antes. O que acontece? Quando você tem uma FT300, você tem, toda vez que você quer fazer um ajuste num parâmetro dela, por exemplo, você passa o carro no dinamômetro, por exemplo, faz o log, baixa o log, olha onde estão os pontos que você quer acertar, você tem que acertar, subir aquele mapa, né? Você tem que colocar salvar o mapa, esse mapa vai subir aqui para injeção, que você está no computador lá mexendo. É rápido, né? Mas assim, você tem que subir isso daí e daí ele vai fazer aquela atualização, aí você dá outra puxada no dinamômetro e assim por diante. Baixa o log. Daqui para frente, agora a nova linha Power FT, o que você faz? Eu tô aqui parado agora, tô com o carro ligado, imagina, tô com o carro ligado aqui, Felipe tá com o carro ligado, vou pegar 450, não é 600 isso. Olha só, cara, o carro tá magro, tá dando 1,2 de sonda na lenta, ele vai quase desligar. Eu venho aqui, ó, eu vou apertando aqui mais no combustível, aqui no mapa de combustível, naquela rotação, né, na lenta. A sonda ali, eu vou olhando a sonda e ele vai corrigindo automático. Ele já faz aquela correção antes de eu clicar em salvar. Aí beleza, ó, voltou para 1 de sonda na lenta e tal. beleza, salvo aqui. Então, isso é uma grande vantagem. Para quê? Para o preparador ou até para o leigo que usa o carro. Eu sou o cara que inventa. Cara, assim, antigamente você fazer um acerto do carro demorava 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo do carro, da quantidade de sensor e tudo mais, a dificuldade e tudo mais. Daqui para frente, meu amigo, é do tipo assim, é até vergonhoso, velho. Sim. Assim, não é. Parece até que desmerece o trabalho do preparador de tão rápido que ele acerta o carro. Tudo bem que o cara já tem a facilidade. Mas do tipo assim, o ACF sentou outro dia para fazer o mapa da S3, ele gastou 25 minutos. É isso. Nos cursos da SF que a gente faz aqui na Auto Super também é a mesma coisa. O pessoal, a galera que é entusiasta se torna um tuner do seu próprio carro, entendendo o que isso aqui faz. E para quem tiver curiosidade, isso é até um negócio legal de falar. Dentro do próprio canal da Fueltech tem uma série de vídeos para quem quer aprender um pouquinho mais, para quem quer ver, inclusive para quem quer mergulhar no mundo da alta performance. Toda sexta-feira tem vídeo com o Kaká Daoud, que foi o cara recordista para motores 4 cilindros, um cara... Sabe tudo. Lá fora, sabe tudo e mais um pouco. Ele bateu o recorde mundial para motores 4 cilindros. E ele está lá toda semana levando conteúdo de graça
Demais. Para cada um de vocês se for interessar, como configurar isso, como acertar isso, como olhar, quais são os maiores erros. Então, para quem quiser de fato se aprofundar, com certeza dentro do canal tem muita coisa legal. Então, aí o que acontece? Essa parte da elétrica, a Fueltech, ela requer um bom chicote, tá? Então, quando eu falo assim, pô, você não pode levar no tiozinho da esquina, não é que eu tô desmerecendo o tiozinho da esquina, não tem nada a ver com isso, galera. Só que assim, ela precisa ter um chicote, por exemplo, tem certos fios que não podem passar junto porque eles dão interferência. Mas eu vou te falar assim, de uma Mas maneira tem uma geral, certificada no site, né? Basta Só que a buscar no Fueltech, existe curso existe a FT Education que dá curso sobre isso justamente para a pessoa aprender. Então, se você é entusiasta ou você é preparador, eles te dão todo esse suporte para você fazer o correto e fazer o produto funcionar, né? Porque eu lembro que no começo, uma coisa que a Fueltech falava muito era, pô, muita gente reclamando, eu coloquei aqui o produto, não tá funcionando, cara, eu coloco aqui o sinal, aqui ele não lê o sinal. Ah, tá, então, mas como é que você passou o fio, não sei o que. Cara, eu passei ele, enrolei ele 6 vezes no escapamento, passei junto com todo o chicote do carro e emendei ele umas 3 vezes. Então, amigo, você realmente... Eu vou falar para vocês, assim, e é meio que serve para tudo, se a gente for falar. Sim. A parte mecânica de um carro, se ela não estiver bem feita, se a linha de combustível não estiver bem dimensionada, se a turbina não estiver, ele não vai funcionar direito. Não vai performar. Né? E a gente pode levar para coisa de casa, né? Às vezes você vai fazer, você põe a carne na grelha com a churrasqueira fria ainda, depois você reclama que não fica bom, né? Exatamente. Então, é isso. Façam uma instalação elétrica boa, porque isso daqui também é uma outra coisa que é importante. O projeto às vezes pode mudar. Sim, vou fazer uma legal. parte de baixo nova, vou fazer um cabeçote novo, vou trocar a turbina, vou isso, vou aquilo, mas a ECU tá lá, Exatamente. vai te ajudar. Certo? Então, assim, basicamente o que a gente vai começar aqui a fazer upgrades são de quantidade de saídas e entradas que vai ter de uma para outra. Essa daqui ela já vai ter mais diferença do que aquelas outras, certo? Ela tem maior quantidade de canais, né, tanto de entrada quanto de saída, que são muito requeridas, principalmente nos carros de altíssima performance, que tem muitos sensores. Então, você pega os carros de arrancada, assim, que você tem muito sensor de inclinação de suspensão, de pressão de água, de pressão disso, pressão daquilo. O cara usa até contrapressão de Eu turbina. não lembro o número. Uma vez o Kaká falou, assim, a quantidade de sensores que tinha no carro era, sei lá, mais de 30, sabe? Nossa. Assim, era... Mas é Qual que é a porque... diferença de sensor para atuador? E Não, o que faz de diferença? acho que o próprio nome diz, o sensor é o que sente. Então, tudo que o carro sente é o quê? Temperatura de ar, temperatura de óleo, temperatura de água, ar, né? Quantidade de ar, enfim. E aí os atuadores é tudo que precisa agir, que é o quê? Ignição e injeção. Você falou isso. Mais de 30. São 32, total de 32 saídas aqui, contra, se eu não me engano, total aqui, 7 aqui. É isso que já começa a mudar, entendeu? Só que é aquilo que a gente fala. Às vezes o 7 te atende. Não, o 7 atende. Pra que você vai ter um monte de fio pendurado, às vezes? Né? A maioria dos carros, a gente, agora que a gente está terminando de montar os carros e vamos montar todos os carros com Fueltech, a maioria que a gente pediu aqui foi a 450, por incrível que pareça. A minoria é 450, 550, e isso daqui praticamente a gente zerou, porque os carros que a gente precisava de maior quantidade de funções, que é o Superi, que é o Chevette, e foi a S3 que a gente ligou por causa de Haldex e tudo mais, que a gente descobriu que dava para ligar lá, então a gente ligou tudo, né? O meu carro funciona, a S3 funciona o ar-condicionado digital Climatronic ligado na FT. Sabe uma outra coisa é bizarro. Que é interessante que a gente fala de ECU e que eu sei que tem gente que tem. Às vezes o cara tem uma moto e um carro e tem uma ECU. Ele vai só pluga. Ele pluga, desconecta e um pluga no outro, você clica lá qual é o mapa e você sai, sai funcionando. A gente já fez personal de Super aqui com carro. Com carro. Já com carro. A gente já tinha uma FT e 2 carros. Mas é isso. Pergunta. Por exemplo, aqui você falou que tem 7 saídas na 450. Eu vou ligar a injeção. Quantas saídas eu vou usar? Tudo depende de como você vai ligar essa injeção. Então, se você está ligando ela sequencial, Semissequencial. semi-sequencial, você vai utilizar 2 saídas. 2 saídas? Exato. Então, beleza, 2 saídas, fechou. Exato. Daí eu vou utilizar a parte de ignição, vou continuar usando o distribuidor ainda. Aí, pro distribuidor é uma. Uma. Beleza, ainda tenho mais 4 Você ainda tem 4. Assim, ó, isso aqui vai atender qualquer projeto, desde que você não esteja fazendo carro de rua, assim, se não tiver borboleta eletrônica, se não tiver gear controller e tal... Isso é uma coisa importante de falar. A 450 ela não controla a borboleta eletrônica, é da 550 para cima, tá? Tem esse detalhe, tá, galera? Isso é importante falar. Lembrou de um ponto, isso é importantíssimo. Se for pensar, é uma diferença de 3 para 6 e depois para 9. Galera, a gente tá batendo um papo aqui, óbvio, sobre o que a gente... Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, cara, deixa aqui nos comentários, por favor, que depois eu vou pedir um auxílio pro TK e a equipe da FT para comentar e a gente tirar vai essas dúvidas a maior parte das dúvidas de já vocês. no próprio vídeo. Outra diferença que a gente tem aqui, ó.
FT600, você vai ligar o seu farol, pisca, milhares de coisas você vai ligar aqui. Você está vendo que ela tem esses LEDs aqui do lado? Então, por exemplo, hoje a S3, quando eu acendo o farol, ele mostra aqui que eu acendi o farol. Eu dou seta, ele pisca aqui que eu estou dando seta, porque eu já não uso mais o painel. Isso aqui é um dashboard 100% completo, que é uma coisa que você não vai conseguir ver aqui. Então, você não vai ver o farol ligado ele vai piscar aqui, aí, né? Ele vai piscar aqui. Então, do tipo assim, isso é um modo de demonstração? É a demonstração, a gente usa para evento. Ó, 7 mil giros, aí é sim, velho. Tá girando, né? Tá girando. Ó, 8 mil, velho. 2,8 de pressão, ó. Ah, 2,8 de pressão. Tá aí, ali, ó. 0,4, 0,5. Outra pergunta, a pessoa vai falar, é uma pergunta de leigo isso. Sim. Pô, que nem a gente entra no modo demonstração aqui, 8.000 RPM. Pô, então ela só lê 8.000 RPM? Não tem nada a ver com isso, é configurável. Então, por exemplo, se você quiser ler a sonda, você vai fazer mapa de malha fechada, você vai escolher, se você quiser fazer um mapa de 1 de sonda, 0,95, 0,90, ou se você quiser fazer de um ponto por ponto, você pode fazer, entendeu? Você vai colocando os parâmetros lá e ele vai abrindo o mapa cada vez maior para você fazer. Pega o quanto gira em motor de moto. No Mazda gira 10. Se você pegar aqui motor de moto já é R1, 14 mil. Vai marcar só os a escala 14 mil que você aqui, muda. tá? Você não vai ter esse problema. Então, isso eu acho que é um dos features que diferencia a FT600 das outras. Você já vai ter informação de tipo luz de painel, essas outras coisas menores, você vai conseguir fazer acontecer aqui. Todas elas já vêm agora com aquele modo noturno, né, que você não quer que brilhe, que nem você utiliza o carro à noite. De dia você precisa ter o dash bem brilhante. Isso. Não, ela já tem a opção de você deixar dimerizar e fica mais confortável para você usar o carro à noite. Então assim, é o que a gente falou. O produto hoje praticamente é o mesmo. O que vai mudando aqui é a quantidade de coisas de funcionalidades que você consegue colocar no outro, né? Até chegar na FT600. Quem precisa de uma FT600? Quando a gente fala que ela custa o dobro praticamente de uma FT550. Hoje os carros com muito sensor e muito atuador, assim, basicamente os carros de pista. Basicamente os carros de pista. Carro de arrancada assim de ponta, o protótipo AJR que virou 1,26 lá em Interlagos, sabe? Esses carros que tem muito controle. Mas do resto... Até para S3 ficou superdimensionada, porque aqui a gente tem até 24 saídas, a FT550 já atenderia, mesmo ligando o Haldex. Só para o Haldex eu já uso 2. Então, do tipo assim, ele já atenderia. É impressionante que aqui você é um produto high-end, é só para o cara que realmente talvez vai competir ou que pode gastar e vai ter aquele luxo. E que de fato precisa. Porque muitas vezes eu já tive casos assim de, qual é a melhor? Cara, melhor é aquela que se adapta melhor ao teu projeto. Exato. Né? Não necessariamente é o mais caro. Exato. Né? Então daqui para frente a gente tem correção de sonda também, que é aquilo que a gente tinha falado que não tinha lá na FT350. Então aqui você vai ter malha fechada, você vai conseguir ver exatamente lá e configurar os parâmetros que você quer de correção. Lembrando aquilo que o TK falou, não é para você fazer mapa utilizando correção de sonda, tá? No seu carro, se ele estiver precisando, tem alguma coisa errada. Tem que sempre ficar de olho nesses parâmetros, né? Então, eu acho que de verdade, a gente tem aqui um produto hoje, a 450, como o produto carro-chefe, na minha opinião. Eu acho que é o produto que mais atende a galera aqui. É o que a gente vai utilizar na Chevy, na Pão de Queijo, no Peugeot, é 450 ou não? No Peugeot é 450. 450 também, porque ele é aspirado, certo? Aí a gente vai partir para 550 em alguns carros. O que a gente pediu 550? A gente pediu talvez para Passat. Para Passat. Porque está aqui, é um V8. É um V8. A gente pediu para Opala, porque a gente tem planos de fazer grandes coisas, talvez mais para frente com o Opala. Nitro progressivo, ela controla também? Controla. Nitro seco, né? Legal pra caramba, o controle de nitro. Pra quem não sabe, o nitro, geralmente o que a gente usa no Brasil, a realidade do Brasil é um pouco diferente, a gente usa o nitro molhado, né? Que entra um foggerzinho com o nitro mesmo e outro fogger com combustível, né? Porque você tá botando mais oxigênio, você tem que botar mais combustível. Beleza. Aqui você já pode fazer a compensação, então entra o nitro seco, um fogger só, e a compensação você faz nos próprios bicos dos carros. Não, e é animal, e dá pra controlar tanto carro de rua, como até carro que eu já mostrei com 7 kits de nitro, com 2.000 cavalos de nitro. Que absurdo. Assim, que é um absurdo e que estão andando em arrancada. Controle de largada funciona também para todas, é só você ter saída suficiente para utilizar negócio. Ou no pedal ou no freio de mão. Daí tem cara que usa botão até no câmbio, cada um do seu jeito. Tem um negócio legal que provavelmente a gente vai começar a ter nas provas de velocidade, que normalmente você tem a saída parada, como é aqui, mas você tem as provas que são roll start. São as provas que você vai numa velocidade tipo 40 km por hora e você larga em movimento. E aí você tem uma função que dá para você programar e é animal. Você segura o carro no botão em movimento, ele carrega a pressão, a hora que você tira o dedo, você dá com a cabeça no banco. Assim, é impressionante assim, o funcionamento. Então, isso é demais. Esse é bom para pegar os desavisados às vezes. Vem.
Bom, eu Do acho que nada, só basicamente... aquela turbina enchendo. O que você fazia no pé do freio, tá? Que é um pouco mais das antigas, você ficava no freio assim, enchendo a turbina, Aqui carregando você- o motor. é. Você faz Aqui isso você aqui, carrega um two-step em movimento, vamos dizer Espetacular. assim. Espetacular. Eu acho que basicamente é isso, né? Assim, quando a gente fala hoje de diferença, é que negócio virou um produto só que vai adequando para a quantidade do tamanho do seu projeto, né? Obviamente os valores mudam, mas quando a gente fala hoje, vamos falar aqui que eu acho que isso aqui deve ser o mais vendido hoje, né? Sem dúvida. Eu acho que essas duas, para o Brasil hoje, deve ser o que mais atende ali. FT300, a gente está falando de um produto de R$ 1.700 e aqui a gente está falando de um produto de aproximadamente R$ 3.000. R$3.000 pela quantidade de coisas que você pode evitar de quebra no seu carro. Quando você pensa assim, a quantidade de coisa de alarme, de visualização de coisas que você pode colocar aqui no seu carro, você está falando de um custo-benefício aí que às vezes economiza. Né? Que você fala assim, putz, cara, não sei, eu estou na dúvida do que eu vou comprar, será que eu vou ali na 300, não sei o quê. Dependendo do seu projeto, você até pode dar aquele upzinho e falar, porque daqui para frente, todas as outras servem. Você só vai agregar um chicote a mais, que é o chicote Não, e auxiliar. quem colocar na ponta do lápis, muitas vezes, a ECU, se você colocar percentualmente dentro de um projeto, e a gente sabe que um projeto não é barato, não é curto, por mais simples que seja, o percentual que aquilo representa, muitas vezes, tem gente que acha que é uma parte cara. A hora que você olha... O coletor tubular custa R$2 e tanto, velho. É um coletor, a hora que você velho. olha Na hora o que que, você o que olha a entrega de diferença. Não recurso... menosprezando o coletor, mas, cara, é um tubo de ferro soldado com É uma curva, questão, às velho. vezes, de você começar a ver prioridades nos projetos. Eu, por exemplo, eu não tinha... Quando a gente teve o Astra Turbo aqui, que foi um dos primeiros carros que apareceu aqui no canal, que era o carro que a gente tinha quando começou o Auto Super, eu comprei a Welltec, mas eu ainda não tinha o dinheiro para fazer o mapa, o chicote, tudo certinho, comprar os sensores. Porque, assim, por exemplo, o que você vai agregar geralmente numa... Você tem de uma 450 em diante aqui, que é uma coisa que você vai colocar com certeza. Sensor de pressão de óleo e pressão de combustível. Então já são 2 PS10 que você vai usar ali, eles custam na faixa de 400 e alguma coisa reais, certo? Mais o preço para fazer o chicote, aí depende do cara que vai fazer o chicote para você, mas a gente sabe que está variando em média de R$1.000 e poucos a R$2.000 e poucos, é mais ou menos o preço que vai variando ali. Então eu não tinha o dinheiro, mas eu já comprei a ECU. Turbinei o carro, fiz kit padoca, lembra? O aço era padoquinha, tal, não sei o que, a hora que veio um pouquinho mais de grana, eu peguei e fiz a atualização. E eu vou falar, foi ali que a gente foi muito feliz com o Astra, porque a gente conseguia ler todos os parâmetros do carro que a injeção original não deixava. A gente sabe que assim, os carros mais modernos, até você tem acesso hoje a ler informação quando você coloca um OBD2 lá, um sistema. Mas muito longe do que a Fueltec vai te porque aqui você permitir. consegue ler e atuar ao mesmo tempo. Né? Exatamente. E é legal que isso aqui também ele anda em paralelo à injeção original do carro. O próprio ACF tem uma FT300 instalada lá em um dos carros dele, uma BMW que tem injeção direta e tem a... É uma 600 É uma e alguma 640, uma série 6. É uma série 6. Vocês Então têm tem a limitação da parte da injeção direta, né? Que você não consegue colocar mais combustível para dentro do motor. Então ele fez uma bancada de bicos, injeção indireta, e ele controla ela pela FT. Então sai umas labaredas muito loucas lá atrás. Né? Aí você vai pensar, né? O cara que tem uma BMW Série 6, por que o cara não comprou uma FT600? Que para ele isso aqui é nada, financeiramente falando. Porque isso aqui atendia o projeto dele. Foi o que a gente falou lá no começo do vídeo. Veja o que o seu projeto precisa e você compra o produto certo. Isso aí. Beleza? Bom, agradecer o TK aqui pela É isso, aula. prazer estar aqui com você. Meu vizinho, descobri que o cara é meu vizinho hoje, velho. Fiz stories do carro dele algumas vezes lá, não sabia que era dele, mas tudo bem. O TK, o golzinho tá aqui também, então é isso, tá aqui no Brasil. Então, quem Bora sabe acelerar. aí a gente vai conseguir não só gravar S3 com ele, mas gravar o golzinho dele Vamos ali ver no se a canal. gente ajeita Se a essa gente aí. conseguir casar as agendas aqui. E o aspirado, eu quero levar vocês para andar Eu de quero dar um GLT rolê de também em aspirado pista, porque... e depois a gente vai ter que fazer uma leve disputinha, né, velho? Boa, nunca é GLR versus chegada Gol numa diferentão, disputa. vamos ver o que vai acontecer. Bom, é isso aí, Vambora. galera. Para vocês quiserem ver a instalação de uma Fueltec, os primeiros passos, mapa sendo feito aqui no canal, assiste aqui esse vídeo. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal ou dá um pulo aqui na Auto Super Store e garante seu óleo lá, beleza? Obrigado. Tamo Valeu. junto. Valeu, TK. Valeu, Galera, turma. bora. Tchau.